Eu venho presidir essa sessão com meus pés sujos de barro e com meu coração absolutamente entristecido por uma das cenas mais revoltantes que eu já vi em toda a minha vida. Nós, mulheres, exigimos respeito. E hoje eu vi uma mulher, mãe, ter o seu direito ao luto, ter o seu direito ao ritual religioso, ter o direito de sepultar, semear o seu filho, cacique Merongue Kamakan Mongoió, violados pela Vale e pela Justiça Federal. A Justiça, Macaé, determinou o uso violento da força policial, caso necessário fosse, para retirar a força, de forma violenta, Merongue dos braços da sua família, dos seus parentes, para ser enterrado em outro lugar. Isso é uma violação profunda de todos os direitos que a gente possa conceber. Mais uma vez, a Vale proporciona a Minas Gerais uma das cenas mais tristes que se tem notícia. Ela quis impedir o cacique Merongue de ser enterrado no seu território, mas a Vale não pediu licença nem autorização para ninguém para sepultar vivas 272 pessoas debaixo da sua lama tóxica. Nesse exato momento, está sendo julgado o responsável pela Vale durante o crime que aconteceu em Brumadinho. Não queremos que esse crime continue impune, porque é essa impunidade que tem feito com que essa empresa assassina continue ameaçando territórios quilombolas, ameaçando territórios indígenas, colocando em risco a vida da população local e massacrando essa população com atos violentos como esse, de tentar impedir o velório, de tentar impedir o direito ao luto dos parentes, dos companheiros indígenas da região metropolitana. Eu, junto com o cacique Merongue, entoamos cânticos aqui pela Assembleia Legislativa, no dia da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, sobre a tese do marco temporal, para protocolar um projeto de lei, que era um projeto que reconhecia o interesse cultural e ambiental das retomadas indígenas em Minas Gerais. São elas, e não a Vale, quem tem hoje feito a recuperação ambiental, cultural, econômica e humanitária de toda a bacia do rio Paraopeba, que foi destruída e segue o rastro da destruição. São os povos e comunidades tradicionais que, preservando as matas, semeando também as matas, construindo vida para aquele território, que tem garantido que eles não virem mais uma fronteira de expansão da mineração, ampliando a despossessão cada vez mais. Esses territórios têm que ser reconhecidos, e eu espero, Macaé, que essa Assembleia Legislativa possa aprovar a lei Merongue Kamakan Mongoió, que é como ela passará a se chamar a partir de agora. A morte do cacique Merongue, ela é uma morte absolutamente suspeita, e em todos os casos houve uma responsabilidade direta da Vale, seja pela pressão psicológica, pelo impedimento do território de acesso a direitos, que tornava a vida na aldeia tão dura, ou seja, inclusive a suspeita de que tenha acontecido o assassinato do cacique Merongue. Essas investigações hoje estão a cabo da Polícia Federal, estão a cabo da Polícia Civil, não cabe aqui a gente fazer afirmações. Mas dizer que uma empresa que é hoje suspeita por grande parte das pessoas e pelos parentes indígenas, de ter interesse na morte do Merongue, impedir o seu sepultamento, é mais um escândalo sobre o que nós estamos falando. O Código do Processo Civil prevê que quem estiver participando de ato ou culto religioso não pode ser sequer citado em processo judicial. Imaginem vocês, hoje de manhã, a Polícia Militar com a Polícia Federal interromperem um velório, interromperem um culto de semeadura do cacique Merongue para intimar a mãe. O nome disso é violação de preceitos constitucionais. O mais assustador é o desenho do processo judicial
que teve a decisão da juíza. Constam como os réus do processo o cacique Merong, que é citado como réu, embora não esteja vivo mais. Ele é justamente a pessoa que iria ser sepultada e é réu da ação. E uma criança de 9 anos. Desde quando, deputada Leninha, uma criança pode ser réu num processo judicial? Desde quando uma pessoa morta pode ser réu num processo judicial? Isso é uma aberração jurídica. E a juíza que determinou isso precisa ser afastada do caso. Precisa ser levada ao CNJ. Porque é uma ausência completa de humanidade você não observar a idade do réu que está citado num processo judicial, a condição de um réu. Ela manda a força policial impedir um enterro que tem como pessoa citada a pessoa que está sendo enterrada. Queremos nos reunir com a presidência do Tribunal Regional Federal para pedir providências em relação às decisões dessa juíza, que não tem condição de estar à frente do caso dos Camaquã-Mogoió. Já se provou que não tem condições, deve ser afastada desse caso e talvez responsabilizada. Essa é a minha defesa. E a defesa da comunidade, dos povos indígenas. Algumas lideranças indígenas, ameaçadas pela Vale, estão esperando retorno do programa de proteção aos defensores de direitos humanos há 2 anos. Esse era o caso, inclusive, do cacique Merong, que já tinha feito o pedido de socorro, o pedido de ajuda, não foi atendido, se viu desamparado e hoje foi semeado pelo seu próprio povo no seu território. Território onde o corpo de um cacique, de um guerreiro, que lutou não apenas pela sua comunidade, porque quem o conheceu sabe que Merong estava em Brasília, viajou para a Europa para defender os direitos indígenas, teve presente em praticamente todas as aldeias e povos de Minas Gerais e do Brasil, sabem